Diz que ainda não. Lógico que ainda está em período de experimentação, mas foi dito aqui na casa que estava gastando mais ou menos 72 horas, que provavelmente rapidinho seria 48 horas. Então nós também estamos tendo paciência, né? E estamos aguardando. Mas quero assinar os seus requerimentos com Vossa Senhoria, Pedro Paulo. Senhor presidente, até o protocolo que encontra aqui na minha mão foi feito no dia 7/5, às 10h40. O protocolo é 20-15-04-07, 10:37 e 58. Então está aqui o número do protocolo. Vereador Zé, só corrigindo, 7/4, tá? É, 7/4, né? Você me entregou no 7/5, então 7/4. Desculpa e muito obrigado por me corrigir. É 7/4, não 7/5. Então já tem mais de 2 semanas que foi solicitado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, essa questão da iluminação é uma questão de honra para mim, né? Eu tenho que fazer os comentários. Eu fui um profundo defensor da lei, acho que nós melhoramos bastante a lei, ainda não está sendo cobrado por uma falha da CEMIG, que é ela que vai continuar cobrando os novos valores, mas, de toda forma, a empresa já está recebendo, coisa que nos outros municípios, até a semana passada, em alguns, ela não tinha recebido, e em Bom Despacho, ela já está recebendo pelo seu serviço. Então, eu queria pedir um pouco realmente de paciência e dizer o seguinte, que primeiro, que a CEMIG realmente deixou a situação sucateada. Não só a questão das lâmpadas. Precisa de lâmpada, de fio, de reator, de relé. É uma série de trabalhos que estão sendo feitos. A empresa, até onde eu conheço, pesquisei em alguns locais que ela atua, é uma empresa séria. Mas, né, a gente sabe como é que é essas questões, né? Eu quero ver ela funcionando de forma efetiva aqui em Bom Despacho. Então, eu tenho certeza que, dentro de muito em breve, quando conseguir zerar, né, as questões, ela será cumprir a lei, que é em 48 horas, né? A CEMIG, antes ela estava gastando até mês ou 2 meses para ser, e agora no início houve um tumulto realmente, tem muito pedido lá. Eu não posso ver uma lâmpada queimada, que eu mesmo também solicito, já faço, pego o número do protocolo, né? Então a gente está cobrando também. Tem essa questão dessa dificuldade, mas eu fui informado, inclusive, que já está vindo um novo veículo para Bom Despacho, para atuar nessa questão. Eu sonho com essa cidade bem iluminada. Eu sonho em ver a Avenida do Doutor Juca bem iluminada, a Norte e Sul iluminada, a Avenida Padre Augusto com a troca de luminárias, pelo menos, né, que o ideal seria, e assim várias outras. E segundo, senhor presidente, com relação a outra questão da outra empresa, é o problema da administração pública. Foi licitado 156 postes, estão sendo colocados, o vereador Zé Ivo tem razão, tem lugares que a empresa fixou o poste, mas ainda não ligou a energia. Tem lugar que depende da CEMIG também para liberar a questão da energia. E a empresa também, não sei, ela não pega o serviço e não resolve depressa. Eu também estou aflito com isso, porque nós estamos precisando fazer um aditivo para colocar pelo menos mais uns 30 postes, que tem pedido, muitos pedidos, para resolver essa questão. Lá na Vivaldo Brandão, por exemplo, os postes estão lá, mas não está, né, não está pronto, o serviço não está pronto ainda. Então, assim, a gente fica angustiado. O cidadão, e aí eu concordo com vocês, o cidadão fica feliz de ver o poste fincado, mas está gastando 3, 4 meses para ver a lâmpada iluminando. Então, é a questão do serviço público. Como é que você faz numa situação dessa? Você notifica a empresa, você cobra da empresa, não paga ela enquanto ela não executa o serviço, né? Mas é a questão, não sei se a empresa não tem um capital assim para investir, ou se ela pegou muito serviço de uma vez, né, entendeu? É igual a questão do asfalto, a mesma coisa, final de ano, a Empreser pegou serviço para todo lado. Agora, esse ano vai ser uma maravilha, porque não tem serviço quase em lugar nenhum, está tudo parado, então vai fazer o serviço rápido. Mas também, às vezes, não tem dinheiro para fazer aonde precisa. Mas, de toda forma, essa questão da iluminação é uma questão nossa, né, de questão pessoal. Eu estou trabalhando muito em cima e cobro incessantemente. Eu conto as lâmpadas lá da Rua do Rosário mesmo, eu cheguei a ficar nervoso para serem trocadas. A entrada da cidade, das ruas principais. E é claro,
que quando a estratégia da empresa tem que ser essa mesmo. Locais, né, mais expressivos, não mais importantes, né, que tenham maior fluxo, você atende primeiro, né? Então, assim, mas eu quero crer que dentro de em breve será às 48 horas do momento da solicitação. É isso que eu estou trabalhando muito para que seja. Acho que vai ser um grande ganho, porque a CEMIG realmente deixou a cidade, nesse aspecto, sucateada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ricardo Alvarenga. Mais algum vereador? Coloco agora em votação os requerimentos do vereador Pedro Paulo. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Os contrários que fiquem de pé. Requerimentos aprovados. Antes de passarmos para a palavra livre, eu gostaria de deixar aqui um anúncio, lembrar vocês e o público presente também, todo cidadão que estiver nos assistindo, que informa a todos vocês, durante esta semana, está acontecendo no distrito do Engenho do Ribeiro uma ação inédita que é a transferência de parte dos nossos serviços aqui do CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, está sendo feito lá diretamente na comunidade do Engenho do Ribeiro. Nós levamos essa equipe da Câmara até o Engenho do Ribeiro, uma coisa nova que não existia anteriormente, mas com a tentativa de ajudar aquela população, seu Mauro, lá no Engenho do Ribeiro. Então nós temos o PROCON, o atendimento jurídico a pessoas menos favorecidas, o atendimento em psicologia, assistente social e também a emissão de carteira de identidade. Uma grande ação social para o Engenho do Ribeiro, que nós acreditamos que os moradores dos distritos precisam sentir a presença da Câmara Municipal lá também. Assim nós fizemos com as nossas reuniões itinerantes na Passagem, no Mato Seco, e faremos em diversos outros distritos, se Deus quiser. Agradecemos à gerente da Agência da Previdência Social em Bom Despacho, senhora Cláudia Ferreira do Amaral, pela parceria firmada com esta casa, e a disponibilização da assistente social da Previdência Social, senhora Elza de Almeida Pereira, para contribuir no atendimento do CAC lá no distrito do Engenho do Ribeiro. Agradecer também a todos os servidores que estão organizando esse belo trabalho, o qual eu fico muito satisfeito e muito orgulhoso de trabalhar com vocês da equipe aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos os servidores, sem distinção. E a próxima sessão da Câmara Municipal vai ocorrer, então, no Engenho do Ribeiro, estão todos convidados, dia 4 de maio. Será a nossa reunião itinerante às 17 horas, no salão social ali do Engenho do Ribeiro, salão paroquial. Pois não, senhor Mauro. Infelizmente, parece que não teve como fazer às 19, senhor Mauro, a não ser que houver alguma mudança até lá. O senhor fala por causa do público. Vamos analisar, eu peço então aos servidores que me ajudem a analisar a possibilidade de fazer às 19, então. Mas a princípio está marcado para 17. Lá todo mundo trabalha, se for 17 horas, que não vai ter quem vai assistir a reunião, não. Lá, quer dizer, às vezes estão mudando as leis aí, mas isso... Eu vou tomar a liberdade, então, a sugestão aqui do nosso secretário, Bruno, colocar em votação, se os colegas vereadores me autorizarem, nós modificaremos o horário, então, para as 19 horas, se vocês acharem que seja pertinente. Senhor presidente. Fica aqui em discussão. Vereador Ricardo. Um pedido somal para mim é uma ordem, eu concordo. Acho que nós agora, com a questão da transmissão pela rádio, acho que nós deveríamos mudar a sistemática das reuniões itinerantes. Passar para outro dia da semana, né, porque elas são poucas durante o ano, e a gente promover um ciclo de debates, que é o que realmente interessa para aquela comunidade. Isso é uma sugestão, eu já conversei com Vossa Excelência hoje sobre isso, mas que essa, como já está agendada, pode ser por mim às 19 horas, sem problema. Muito obrigado, senhor presidente. Tem mais algum vereador que gostaria de opinar? Vereador Maurício, Tuíma. Eu também gostaria de sugerir, mas eu vejo que nós vamos ter uma perda enorme, que é a hora do rádio. A hora do rádio nós começamos agora e tem muita gente falando, estou ouvindo vocês falar. Né? Eu vejo, senhor Mauro, que às vezes a importância de comunicar com aqueles que possam ir, porque a maioria são produtores rurais. Eu já tive hoje uma visita lá e muita gente falou que quer presenciar. E a hora do rádio para nós está sendo uma hora grandiosa. Nós vamos perder essa de trazer até Bom Despacho uma sessão que é extraordinária no Engenho e também para os próprios moradores.
Não é que eu não seja a favor, mas eu vejo que nós mais vamos perder do que ganhar. Só para esclarecer, me desculpe, eu esqueci de comunicar com vocês, a questão da transmissão, o radialista Maurício Reis nos pediu para aguardar para ver se vai ser possível, devido aos equipamentos, à tecnologia, coisa que eu não entendo, se será possível pela internet a transmissão ou não pela rádio ao vivo. Então, se não houver essa transmissão, eu vejo que não vai ser empecilho. Também estou de acordo, mas eu vejo que se tiver a transmissão, nós vamos ter mais perda do que ganho. Ok. Aí eu seria realmente contra o horário das 19. Não tendo a transmissão, estou aí à disposição de ficar até das 5 até as 9. Não precisa ser só às 19. Correto. Mas eu estou à disposição e gostaria que o senhor Mauro entendesse o meu posicionamento. Senhor presidente. Com a palavra é do Roberto Cordeiro. Eu também, nesse caso aí, eu concordo com o Maurício. Porque é muita gente que fala, Roberto, nós ouviu a reunião de vocês, está bom, assim, ele está comentando muito, através da rádio. Agora não está ouvindo mais não. Eu vou colocar em votação para ficar mais democrático. O vereador Pedro Paulo não se encontra, o Roberto Gontijo também não. Mas eu vou deixar aqui aberto a vocês para nós podermos definir essa questão do horário. Ou vocês preferem que a gente aguarde até na quarta-feira nas comissões? Fica melhor? Que na quarta-feira nós teremos a decisão? Eu gostaria de deixar para agora, porque se não for, às vezes eu vou votar a favor e depois nós não vamos ter a transmissão. Tá, okay. Então, até quarta-feira a gente resolve. Está combinado, então. Na quarta-feira nós vamos definir o horário, mas que vai ser no engenho, o que importa é isso. E o horário nós definiremos, então. E o senhor faz a nossa ajuda para a gente, senhor Mauro, em divulgar o horário que será definido, então, por favor. E o local também, que vai ser no salão atrás da igreja. Coloco agora em palavra livre, os vereadores estão com a palavra. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Keké. Quero deixar aqui um convite a todos os ouvintes da internauta, senhores presentes, vereadores. Dia 2, iremos realizar no bairro São Vicente mais uma seresta do grupo da Cibele Oliveira, em parceria com a cultura. Esse é um projeto meu e do senhor, doutor Fernando, pediatra, que a gente vem desde 2013, fizemos a promessa e estamos cumprindo. Então, dia 2, após a missa das 19 horas, sintam todos convidados para o maravilhoso evento do grupo de seresta da Cibele Oliveira. Obrigada. Obrigado, Keké, pelo lembrar-nos aqui. Eu não pude estar presente lá no bairro Esplanada na última ocorrência desse evento, da seresta, mas quero parabenizar o grupo, e parabenizar a senhora também por ter também essa iniciativa, ter me convidado para participar, foi uma grande honra para mim, fico muito satisfeito de estar em parceria com você neste projeto tão importante, que é a questão da música, da cultura em Bom Despacho. Muito obrigado, vereador Keké, e um parabéns a todo o grupo de seresta. Com a palavra, vereador Maurício Tuima. Eu gostaria também de deixar um convite, que é para reunião, audiência pública do Plano Nacional da Educação, que vai acontecer a quarta-feira, às 19 horas, no auditório do 7º Batalhão, o qual nós estaremos discutindo, né, o projeto da educação, ela é nacional, mas também é do municipal, que é de 2015 a 2025. O que nós precisamos de fazer é um estudo muito técnico, então todos os vereadores, eu como presidente da Comissão de Educação também, estou fazendo esse convite, a apostila tem 143 páginas, a gente tentou entender o máximo para poder também estar ajudando na educação, mas é muito técnico. Mas gostaria de convidar aos vereadores a participar também dessa audiência pública, que vai ser na quarta-feira, dia de 29, às 19 horas, no auditório do 7º Batalhão, que eu vejo que é uma importância, é muito importante para o Bom Despacho. Até elaborar número de creche, de escolas, de faculdade, o que pode ser criado até 2025, será aprovado e sugerido nessa quarta-feira, nessa audiência pública da educação. É um trabalho que eu vejo que foi muito bem feito, né, o qual o Ronaldo é o presidente e que a gente estará lá para acompanhar. Gostaria também, senhor presidente, de agradecer e parabenizar o Executivo pelo pedido que já vai há mais de um ano, esse pedido era meu, juntamente com a vereadora Keké, que era o passeio ali da entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima. Tem 14 anos que tem meio-fio e não tinha passeio. Esse passeio foi feito, beneficiando muitos moradores, e ali nós temos uma população que transita muito a pé ainda.
e que ficou, ao meu ver, não sou engenheiro, mas ficou muito bom. Não tinha acabado, porque tinha, parece que 17 ou 18 metros, que não era propriedade, era propriedade particular. Então, ficou 2 semanas, eles entraram em contato com o proprietário, e o proprietário terminou de fazer o serviço. E ficou bom. Eu, se Deus quiser, essa semana eu quero arrumar uma lata de cal, porque lá tem muitas árvores, e pintar as árvores. Não é meu trabalho, não, mas eu quero dar a minha contribuição para o meu bairro. Sabe? Eu achei que é assim, o desenvolvimento das obras é que faz a cidade ficar bonita. Realmente, o outro lado também precisa de mexer, que é ali do lado da Mata do Batalhão, que é um parque municipal, não tem passeio, muito feio, muito sujo, e a gente vai entrar com a proposta de também fazer o outro lado. É um bairro grande, é um bairro de muita movimentação de pedestres, ainda temos o VAP de lado, então você vê toda hora a gente transitando, e a maioria transitava no meio da rua. Às vezes você tinha até que desviar das pessoas, mas como não tinha a calçada, a gente sentia na obrigação, e é a obrigação do motorizado zelar pelo pedestre. Então a gente desvia, mas correndo alguns riscos, porque nós temos uma descida muito íngreme vindo da Olegário Maciel. Agradecer no sentido ao secretário Juliano, que muito se empenhou para que essa obra fosse feita. Agradecer a parceria da vereadora Keké, que esteve comigo 2 ou 3 vezes, insistentemente na prefeitura, pedindo para que eles fizessem essa obra. E mais, agradecer a vocês, colegas de trabalho, pela força e o apoio que tem dado a gente aqui como vereador. Muito obrigado e uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Com a palavra, Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de comentar sobre, eu vou chamar de contratempo, a questão que aconteceu do velório do pai do prefeito e do vice-prefeito. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, nem para condenar ninguém. Vossa Excelência sabe como que são os meus propósitos, os meus objetivos, e hora nenhuma eu acho que todo mundo tem direito da sua defesa. O secretário Bruno me conversou comigo sobre essa questão. Realmente, eu achei um pouco estranho, não sabia assim, do teor exato da resolução, tanto que nós aprovamos aqui, foi autorizada a sessão para outras pessoas, né, que não reza na resolução. Nós sabemos que toda norma, toda lei, ela é feita de forma fria, né? Evidentemente que é necessário que tenha um bom senso para que as coisas sejam aplicadas. Talvez poderia dizer por que é o pai do prefeito, ou o pai do vice-prefeito, o pai do ex-vereador. Talvez poderia dizer que sim, que era um momento de luto, um momento de tristeza. E aí, eu entendo que, de Vossa Excelência eu tenho certeza que dessa parte também não tem, que é a questão das divergências políticas. Vossa Excelência, pelo que eu conheço, transcende qualquer tipo de discussão em relação a isso, é uma pessoa isenta, como eu, não vou falar forasteiro, não, porque me chamar de forasteiro. Um ex-prefeito, uma vez, me chamou de forasteiro, e eu, na discussão com ele, falei com ele que quem dera se todo forasteiro fosse eu. Luta pela sua cidade, chegou aqui com 1 ano e 8 meses de idade, sempre trabalhou aqui, sempre estudou aqui, montou a sua empresa aqui, e o povo reconheceu o seu trabalho e elegeu vereador, né, agora já por diversas vezes, né, e as outras entidades que a gente percebe. Mas eu estou dizendo assim, como Vossa Excelência é de fora, eu também sou de fora de Bom Despacho, não entende talvez o calor, né, da emoção, do momento, de um senhor de 92 anos de idade, que teve toda a sua história também em Bom Despacho. Então, eu acho assim, eu estou chamando de contratempo, senhor presidente, porque, na realidade, eu não sei também qual que é a real história verdadeira dessa situação. Eu estou colocando que ficou assim um mal-entendido, ficou um mal-estar, e aí eu estou colocando aqui de público, de plenário, porque eu gosto de falar olhando o olho, não é falar, né, pelas
redes sociais, até respeito quem faz isso, não tem problema nenhum, cada um, né, manifesta, e as manifestações são legítimas. Eu estou dizendo assim, o sentimento pessoal, que inclusive transmiti para o secretário Bruno, quando ele me participou do problema, mas o problema, na realidade, já tinha sido resolvido em partes, né? O que ficou, na realidade, foi só essa sequela. Eu acho que o momento, e aqui, não está falando aqui, né, igual Vossa Excelência sempre fala, o seu representante do prefeito, o líder do prefeito, nem sou líder mais, né? Não sou mais líder dele nessa casa, tem outra líder. A questão é uma questão realmente pessoal, é uma questão assim, sentimental. Essa casa já foi cedida em outras oportunidades e, né, infelizmente, eu acho que foi um momento assim, de um lapso, um descuido, que nós poderíamos ter evitado, né, esse constrangimento, porque para quem né, foi anunciado, né, foi propagado, também não sei de quem que partiu, e aí também, para te falar a verdade, eu nem quero saber assim, assim, de quem que partiu a questão, só sei que ficou uma situação, né, assim, um pouco ruim para a instituição Câmara, não para o doutor Fernando, presidente, não para o Ricardo, vereador, mas para a instituição. Eu acho que eu tive acesso à resolução e, para te dizer a verdade, desconhecia a resolução, eu desconhecia, ela foi feita numa época que eu não estava aqui nessa casa, mas, de toda forma, claro que tem que ter uma norma, mas as normas, né, podem ser quebradas diante, né, de uma situação a que a elas o bom senso prevaleça. E, nesse aspecto, eu entendo que o bom senso não prevaleceu. Eu vou entrar no outro assunto aqui, né, Vossa Excelência. Mas eu gostaria, se você me der uma parte, não, perfeitamente, de poder também contrapor e fazer aqui a única possibilidade que eu tive de colocar os fatos que houveram. Pois, na verdade, Ricardo, eu fui alvo, durante todos esses dias, de uma grande campanha difamatória, um ataque covarde de pessoas que estão no conforto da sua poltrona, no ar-condicionado das suas casas, no Facebook, mas não têm, às vezes, a honradez e a dignidade, como Vossa Excelência tem aqui, de conversar comigo abertamente. Que bom que o senhor tem essa liberdade comigo. Aqueles que me conhecem, estou falando com vocês presentes, e que quem está me ouvindo, e que, por favor, leve essa mensagem também à família dos enlutados. Jamais, Ricardo Alvarenga, e jamais qualquer cidadão que está me ouvindo, eu teria uma atitude tão mesquinha em impedir um velório municipal de quem quer que seja, por questões pessoais políticas. Jamais. Por que não conversar comigo? Por que não me ligar? Por que não saber dos fatos? É muito fácil sair atacando, jogando pedras, querendo me difamar a qualquer custo. Quero dizer aqui em público, Ricardo, para vocês, na oportunidade, quero também passar isso para o prefeito. Só não estive lá pessoalmente por questões difíceis desse momento de dor. Dizer para vocês que eu tenho o maior respeito pela família do Fernando Cabral. O maior respeito. Todos os meus pronunciamentos nesta casa, eu já deixei muito claro isso. Vocês estão aqui testemunhas. Por que eu teria algum motivo de fazer uma atitude dessa como presidente dessa casa? E por que eu faria? O que eu ganharia com isso? Isso não ocorreu, Ricardo. Isso é uma inverdade o que estão dizendo. Não houve uma negação da minha parte. Faço um desafio. Quem viu eu dizendo não? Houve algum pedido da família para mim? Houve alguma ligação de algum familiar? Sempre tratei todos eles muito bem. Jamais, Ricardo Alvarenga. Por favor, deixe bem claro isso para a família, pois fui xingado de imbecil, de babaca, de forasteiro, por algumas pessoas na internet. E isso magoa a gente, pois eu tenho família. Se eles têm família, saiba que eu também tenho. Tenho minha família com valores não piores do que ninguém aqui. Então, nesta casa aqui, tem um presidente que tem família também. Tem honra e não agiria com mesquinharia.
Não preciso disso. Mas muito me assustou a falta de maturidade mesmo, de equilíbrio emocional. Eu entendo o momento de dor, mas querer colocar um vereador como culpado de toda uma situação, eu não recebi nenhum telefonema. Não recebi nenhum telefonema de nenhum colega vereador, não recebi nenhum pedido da família, e a partir do momento que eu fiquei sabendo, que eu tomei conhecimento da situação, e digo mais, disseram, por exemplo, que a funerária esteve na minha casa. Um funcionário esteve conversando comigo e ouviu da minha boca o não. Isso é mentira. Isso não apenas trata-se de palanque político em momento de dor. Lamentável, Ricardo. Lamentável o ocorrido. Eu não teria uma atitude dessa. Não ia entrar neste assunto hoje, pois acredito que seja um assunto muito particular da família, momento de dor, de perda. A minha avó tem 96 anos. Ela é a grande matriarca da família Lamonier em Itapecerica. Eu sei e imagino o que seja hoje para eles terem perdido o senhor Antônio. Um cidadão de respeito? De respeito? Quem sou eu? Por que eu teria algum motivo? Eu sou apenas um humilde ser humano, com boas intenções, as minhas atitudes provam isto. E eu não recebi visita na minha residência de ninguém da funerária. Eu sequer conversei com algum servidor da funerária a respeito dessa possibilidade de fazer o velório na Câmara. Não houve isso, Ricardo. Por favor, me ajude a esclarecer essas inverdades que estão espalhando. Não vou citar nomes aqui, mas tenho todos os impressos e estou analisando, inclusive, a questão de um processo judicial contra essas pessoas que estão tentando me difamar. Não houve pedido, isso não existiu. Não houve visita da funerária em minha residência, não houve negativa da minha parte. Isso não ocorreu. O que houve foi que, assim que eu fiquei sabendo do fato, do ocorrido, do grande transtorno que estava ocorrendo, Bruno entrou em contato comigo, nós discutimos a questão com o procurador, e o meu sogro, inclusive, que é irmão da maçonaria, do Marcelo Cabral, me telefonou dizendo que o Marcelo estava querendo fazer esse pedido. A partir deste momento, Ricardo, deixar bem claro para vocês aqui, para acabar com essas fofocas maliciosas na cidade. Eu não tive nenhum problema em autorizar, por que eu teria? Qual que é o problema de fazer um velório aqui na Câmara Municipal? Qual o problema disso? Mesmo existindo uma resolução, mas com uma ressalva. Desde que nós mudássemos a resolução nessa segunda-feira, permitindo também que qualquer cidadão fosse velado na Câmara Municipal. Existe uma resolução de 2008. O prefeito municipal foi vereador aqui nesta casa. Em nenhum momento eu vi o prefeito defender a mudança dessa resolução. Por quê? Que só pode ser velado ex-vereadores, ex-vice-prefeitos, prefeitos ou servidores da casa. Mas isso não era o principal motivo, jamais eu colocaria isso. Não houve essa negativa, Ricardo. Eu falei, Bruno, nós temos que mudar isso aí. E qual que é o problema do pai do prefeito ser velado aqui? Se eles assim desejam. Mas precisamos também aproveitar o momento, Ricardo, eu não ia comentar nesse assunto. Você viu que eu ia encerrar a reunião sem tocar nesse assunto, pois acho que eu posso muito bem dialogar com a família. Conheço o Guilherme, conheço o Ronaldo, conheço o Fernando, o Sérgio é colega médico também, mas uma coisa me preocupou. Me preocupou e eu vou deixar claro aqui a diferença, talvez, de forma de pensar, de agir, em relação àquele grupo de pessoas que me atacaram. Aí que está a diferença. Se o meu pai, meu grande mestre na pediatria, pessoa que eu amo nesta vida, Joel Alves Lamonier, tivesse falecido hoje, meu pai ou minha mãe, eles não seriam velados aqui na Câmara. Sabe por quê, Ricardo? Porque se tem um velório municipal que serve para o José da Silva, que serve para o João, para a Maria, para o Manuel, que serve para a população que eu represento, ele tem que servir também para a minha família. Isso é que é a lição que nós tiramos também dessa grande discussão. Em um momento de dor dessa, ficarem preocupados em me atacar no Facebook, covardemente, por que não conversar comigo? Perguntar o que aconteceu, vereador? O que está ocorrendo? No momento que nós ficamos sabendo, houve autorização, sim. Não houve negativo da minha parte. O Bruno, não quero que vocês coloquem um servidor no meio dessa conversa. O Bruno, o Vinícius, porque eles não têm que ficar dando resposta para ninguém. Quem vai responder sou eu.
Eu sou o presidente da Câmara e não fujo das minhas responsabilidades. E eu posso conversar com qualquer um. Não houve duas versões, dois fatos. O Bruno não tinha autorização por si só. Estava preocupado, uma resolução na mão. O que fazer? Eu estava trabalhando no meu consultório, atendendo. Eu não tenho culpa que houve esse óbito. E jamais faria uma coisa dessa, repetindo aqui, ao ponto de chegarem a me acusar desta forma. Então, deixar claro isso, Ricardo, que o cemitério está mal cuidado, que o velório, se não está servindo para a população em geral, porque deveria servir para todos. Eu não tenho nada contra velar o pai do prefeito aqui. Poxa, qual que é o problema disso? Então, quero que você entenda que isso também me magoou, a forma que foi colocado. Eu tenho meus valores, eu preciso ser respeitado. Eu exijo ser respeitado. Eu não aceito que qualquer pessoa, inclusive aquelas que colocaram algumas notícias na internet, que não procuraram sequer saber dos fatos reais. Eu recebi críticas de diversas pessoas. Então, eu acho que o mais justo seria, primeiro, me ouvir e aí sentir. Porque você mesmo comentou uma coisa aqui, Ricardo, hoje, que a experiência nós não compramos. Tem uma coisa também que a gente não compra, é carinho, amor, carinho, respeito. E isso, quem me conhece, os pacientes, meus pacientes em Bom Despacho, porque eu não fui eleito aqui em Bom Despacho por família, não, por sobrenome, não. Eu, como o senhor mesmo disse, me atacaram como forasteiro. Eu fui eleito aqui em Bom Despacho graças ao carinho dos meus pacientes comigo, porque eu atendia mais de 400 crianças na policlínica e hoje estou atendendo muito menos, não porque não quero, porque não estão encaminhando pacientes para mim. Então, o carinho do paciente comigo é que me faz feliz aqui em Bom Despacho. Não é meia dúzia de adversários políticos que acham que vão me derrubar pelo Facebook. E digo mais, Ricardo, alguns que estão ali me atacando, tem mais é que defender mesmo o prefeito, mas não dessa forma mentirosa, pois sabem que se trocar o prefeito estarão no olho da rua. Essa é a verdade. Não que eu seja candidato, estão me colocando como adversário do prefeito. Eu não sou candidato, não, gente. Eu sei das minhas condições e já sou muito realizado na política. Quero deixar claro também, eu não estou fazendo aqui campanha para a prefeitura, não. Eu sou vereador, estou feliz como vereador. Tive a maior votação da história de Bom Despacho. Por que eu teria rancor com o prefeito? Tive 483 votos a mais do que ele, que é daqui da terra. Fui vereador, presidente da Câmara pela segunda vez, graças aos colegas. Me orgulho disso, coisa que ele não alcançou, mas nem por isso eu piso em salto alto. E eu sinto, às vezes, uma falta de humildade das pessoas comigo nesse sentido, uma falta de respeito muito grande. Questão de forasteiro que você comentou, o senhor tirou as palavras da minha boca. O senhor mesmo não é de Bom Despacho, mas faz um belo trabalho, gera empregos. Quantas pessoas, se eu não estiver enganado, não sei se é verídico, parece que a família mesmo, a origem do senhor Antônio, não sei se é natural de Bom Despacho. Era, Ricardo? De Bom Despacho, porque colocaram que era de Santo Antônio do Monte na internet, mas pode ter equivocados quem colocou isso. Nós temos várias pessoas, o Antônio, que é proprietário de fábrica de calçado, que não é daqui. Quantos outros bons despachenses forasteiros, dito forasteiros, se querem saber, eu sou muito feliz sendo filho adotivo de Bom Despacho. Sou filho adotivo, mas adotei essa terra de coração, e filho adotivo tem os mesmos direitos. Aonde está escrito que eu não tenho? Então, deixar claro, são essas colocações. Eu não ia colocar nada sobre este assunto, pois acho que é um assunto muito pessoal da família. Mas eu sou uma pessoa digna do cargo que eu ocupo, digna, e eu exijo respeito por parte da população também, e aqueles que estão me atacando deveriam pensar duas vezes, morder na língua e engolir as palavras que falaram a meu respeito, pois eu vou repudiar, não aceito essas colocações, não aceito e não concordo com esse tipo de política. Eu não preciso dessa mesquinharia para ganhar votos, jamais, jamais. Então, gente, me desculpem eu alongar tanto assim, mas isso mexe com o sentimento da gente. Eu tenho família, então eu quero que vocês se entendam e sintam um pouco, coloquem-se no meu lugar. Só isso que eu quero, e que você leve essa mensagem adiante, se é que tem interesse, talvez, em esclarecer os fatos desta forma. Colocar para a família que eu estou aqui aberto a hora que eles quiserem para conversar. Foi esse o recado que eu dei, inclusive, para o meu sogro no dia. Falei, Marcondes, não é questão nem por ser irmão da maçonaria, tenho o maior respeito pelos irmãos maçônicos, é por ser uma pessoa digna de respeito. Quem sou eu, ser humano, para dizer quem merece ou não, tá, Ricardo? Então, assim, fica esclarecido de uma vez por todas, estarei sempre disponível para afirmar aqui o que houve. Peço desculpas
peço desculpas se constrangi algum colega com alguma dificuldade de explicar, dificuldade de divulgar a realidade dos fatos. E desculpa a família se houve algum mal-entendido, que, por favor, me perdoem, porque não foi a minha intenção. Eu jamais faria isto. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade até que você me deu em colocar a limpo esta história. Senhor presidente, é claro que Vossa Excelência, né, colocou aí as suas posições. Nós divergemos de algumas posições que Vossa Excelência coloca, e isso é a democracia, é a forma, né, de trabalhar. Vossa Excelência coloca aí que a questão da informação da resolução, mas eu tenho certeza que nem o próprio prefeito também sabia, porque é lei demais, é decreto demais, é portaria demais, ninguém vai... A hora que acontece a coisa é que você vai pesquisar e saber o que está acontecendo. Já teve outros velórios aqui, nós sabemos, de servidores da prefeitura, de outras pessoas, né? Isso aí não vem ao caso. O próprio vereador João Maurício, quando meu irmão faleceu, me ligou, me solidarizando, me colocando na disposição. Então, assim, cada um tem um pensamento, uma visão, né? Obviamente que às vezes as pessoas não conseguem se comunicar naquele exato momento, né? Vossa Excelência é um médico de renome e não pode estar com o telefone conectado 24 horas, nós sabemos disso. A grande lição que fica, e aí é uma questão de visão. Vossa Excelência fala, né, que conseguiu ter voto a mais, conseguiu ser presidente. Eu, para te falar a verdade, assim, eu não sou frustrado por não ter sido presidente da Câmara, não, nesses 4 anos de mandato. Mas não foi referindo a Vossa Excelência. Nesses 4 mandatos, eu não tenho essa frustração, para te falar a verdade. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com meu pai, assim, que a contentar com muito pouco e alegrar com muito pouco. Eu sou grato, né, já disse aqui nessa casa, que eu já possuo muito mais do que eu preciso e acho que muito mais do que eu mereço. É uma questão pessoal. Cada um tem uma visão, eu não conversei com o prefeito sobre esse assunto, eu quis colocar aqui na reunião essa situação, porque é uma situação que realmente mexeu com a cidade toda, né? Então, e houve muito comentário, até aqui dentro da casa mesmo, e aí nós vamos preservar também as informações, para não, né, gerar mais polêmica, porque a coisa já aconteceu. Eu vou chamar de contratempo. Tomara que não aconteça novamente. Eu acho que a casa, a instituição, Câmara, ela é muito importante, né, para uma questão dessa. E uma questão pessoal também, de visão. Mas Vossa Excelência esclareceu e, obviamente, que nós temos as divergências, e, igual eu disse hoje, eu sempre espero que elas sejam apenas no campo político. Esse ex-prefeito que me chamou de forasteiro, eu, sinceramente, eu tenho pena dele, dó dele, sabe? Eu acho que não é uma pessoa digna de ter sido prefeito, mas foi, o povo quis, né? Eu, graças a Deus, nunca dei um cheque sem fundo, aliás, dei um, mas paguei, foi por erro. Nunca deixei de pagar meus compromissos, pode caçar a luz de velas, que, graças a Deus, eu honro, né, os meus compromissos. Mas tem gente que não honra e é reconhecido, e aí a gente tem, né, que cumprimentar. Senhor presidente, só para encerrar a palavra livre de hoje, da minha parte, eu queria apenas, rapidamente, comentar sobre a reportagem do Fantástico de ontem, que também, mais uma vez, estarreceu o nosso país. É uma vergonha o que acontece no Poder Legislativo brasileiro, na maioria do Poder Legislativo. Aquilo entristece, aquilo envergonha, aquilo mexe com a gente, porque, infelizmente, nós somos colocados no mesmo nível, né? E, graças a Deus, em bom despacho, eu tive a honra aqui de conviver com vários vereadores, várias divergências políticas, né? Até às vezes pessoais, mas nunca fiquei sabendo de nenhum caso de corrupção, né? De má observação do dinheiro, de mau uso, de má conduta. Isso é muito importante. Nós temos que ter dignidade, né? E eu sou vereador e exponho os meus diplomas lá com muito orgulho. Ser vereador não é fácil. Não é fácil disputar uma eleição, não é fácil ganhar uma eleição e não é fácil exercer o mandato. A maior dificuldade, às vezes,
seja o exercício do mandato. Então a gente tem que ter honra, ter amor, ter seriedade, ter honestidade. E quando a gente vê uma matéria como aquela, de uma capital, de um estado brasileiro, você fica triste, você pensa se realmente vale a pena ser jogado no bolo, né? Que as pessoas às vezes não jogam. Não, todo mundo faz isso. Eu tive numa cidade do Nordeste, eu contei isso aqui para vocês, o ano passado, no norte da Bahia, divisa com Pernambuco, a pessoa chegou para mim e me perguntou, você rouba? Você é vereador, você rouba? Eu falei, graças a Deus, até hoje, eu nunca roubei nada, nunca levei nada, né? Sou um vereador aqui que nunca recebeu diária, que nunca recebeu nada além do meu salário. É uma questão pessoal, mas isso eu quero carregar comigo. Então, assim, a podridão está tão grande e as pessoas generalizam todos de uma forma só. E isso deixa a gente triste, porque a gente que levanta cedo para trabalhar, né, trabalha muito como político, como vereador, como pequeno empresário, tem que pegar no chifre do boi, a gente fica triste ao ver aquilo. Eu queria só fazer esse desabafo, senhor presidente, porque realmente é muito triste. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente foi lamentável esse fato. Eu vi a reportagem, absurdo ontem. Chegar a receber R$90 mil, que absurdo aquilo lá, viu? Realmente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, acho que está no momento de encerrarmos a reunião. Obrigado pela presença de cada um de vocês mais uma vez conosco. Nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Vamos com Deus. Boa noite a todos. Falou, sim.